Perguntas e respostas direto ao ponto, episódio 16. Fala meus amigos, Vitor Ferreira aqui, eu sou médico. Nesse vídeo nós vamos responder perguntas, dessa vez agora a respeito de jejum intermitente. A gente vai pegar um trampolim aí da dieta cetogênica, que a gente ficou um tempinho bom falando sobre ela, porque a gente sabe que antes do jejum intermitente a gente precisa se alimentar bem, com os alimentos indicados. Então agora chegou a hora de responder algumas perguntas sobre jejum intermitente. Então, já vamos direto para a primeira pergunta. Eu vou perder peso se eu fizer jejum intermitente? Muito provavelmente. É quase inconcebível pensar que você não vai perder peso se você não comer, né? Em tese, é possível comer mais após o jejum, anulando a perda de peso. Eu entendo isso, mas os estudos geralmente mostram que as pessoas tendem a comer significativamente menos no geral. E o jejum intermitente tem sido chamado de um antigo segredo da perda de peso, porque pode ser uma das intervenções dietéticas, entre aspas, né, mais poderosas que nós temos quando se trata de perda de peso, mas ele tem sido quase sempre ignorado por muitos médicos e nutricionistas, infelizmente, porque quem paga o pato é o paciente, é o cliente. Qual a melhor maneira de quebrar um jejum suavemente? Suavemente. Quanto mais rápido, mais gentil você vai ter que ser. Comer uma refeição muito grande depois do jejum é um erro que a maioria de nós já cometeu e a gente se sente culpado depois. Isso pode causar dor de estômago, mal-estar, empazinamento e, apesar disso não ser muito sério, as pessoas geralmente aprendem muito rápido a comer o mais normalmente possível depois do jejum. O jejum intermitente não queima músculo, eu não vou perder massa magra quando eu fizer jejum intermitente? Muito provavelmente não. Realmente, apesar disso ser uma preocupação muito comum, ela é infundada, porque não tem comprovação nenhuma científica de que jejum queima massa magra. Muito pelo contrário, a gente já tem uma variedade de publicações científicas dizendo justamente o contrário, que jejum não queima massa magra. O que queima massa magra é restrição calórica severa. E as duas coisas são um pouco fáceis de confundir, não é verdade? Durante o jejum, nosso corpo primeiro vai decompor o glicogênio em glicose para obter a energia que a gente precisa. E depois disso, ele começa a aumentar a decomposição de gordura para fornecer a energia também. E o excesso de aminoácidos, que são os blocos de construção de proteínas, também são usados para energia. Mas o corpo não queima seus próprios músculos como combustível, a menos que isso seja necessário. E seria muito bom pensar que depois de nossos corpos terem armazenado toda aquela energia com tanto cuidado na forma de glicogênio, de gordura, que ele se transformaria em primeiro lugar, que ele ia queimar os músculos no lugar disso, no lugar do glicogênio e da gordura. É um pouco até irracional pensar isso. Por quê? Se o corpo armazena glicogênio hepático e muscular justamente com a finalidade de queimar isso depois, se o corpo armazena gordura no subcutâneo justamente para quando faltar energia, ele poder pegar essa reserva de energia que é muito grande. É um pouco irracional a gente pensar que o corpo vai pegar primeiro ali o músculo. Não faz muito sentido. Na nossa experiência, na minha experiência pessoal e de consultório também, nenhum paciente reclama de perda significativa de massa muscular durante o jejum. Essa é uma experiência que eu tenho. E, de fato, a ciência está aí para comprovar isso. Posso fazer exercícios durante o jejum? Definitivamente, você pode continuar normalmente suas atividades habituais, incluindo exercício de força durante o jejum. Você não precisa comer antes de se exercitar
para fornecer, para obter energia. Em vez disso, seu corpo pode queimar energia armazenada como fonte de energia, como a sua gordura corporal. Seu corpo pode queimar sua gordura corporal como fonte de energia, principalmente quando você está certo adaptado, que é o período aí que demora em torno de 1 mês para acontecer. Mas, para exercício aeróbico de longa duração, comer antes do exercício pode sim aumentar o desempenho. É a única situação que a gente recomenda, salvo pessoas que não estão adaptadas a fazer exercício em jejum. Aí é mais recomendado adaptar primeiro para depois fazer o exercício, sobretudo exercício de força, porque senão corre risco de passar mal. Não que não possa continuar fazendo, não é isso. Mas você precisa aumentar gradualmente o peso, se for musculação, aumentar a intensidade, se for um HIIT, por exemplo, e por aí vai. Então começa devagar em relação à carga, a peso, a intensidade do exercício. Quando você tiver confiança, você está vendo que você não está passando mal mais, está na hora de você subir mais um degrau. E aí você vai acostumando o seu corpo até que você vai treinar normalmente em jejum sem menor problema. Então, e também lembre de que é extremamente importante beber bastante líquido e repor o sal integral, repor os eletrólitos durante o jejum, certo? Por quê? Porque durante o jejum, nosso corpo tende a eliminar todo aquele sal, principalmente sódio, porque a gente mudou a alimentação. A alimentação ocidental, geralmente não, mas na grande maioria dos casos, na verdade, é rica em industrializado. Industrializado tem muito sódio. Sódio puxa água. Então, nosso corpo está cheio de água quando a gente está se alimentando dessa forma. Quando a gente começa a fazer o jejum, a gente elimina toda essa água, justamente porque a gente não está ingerindo esse sódio. Onde o sódio vai, a água vai atrás. Se a gente não ingere sódio, a gente acaba deixando de ingerir a água também. Ou a água que a gente tinha, o sódio não vai puxar ela mais. Então, a gente vai eliminar todo esse sódio, toda essa água. Então, automaticamente, a gente pode ficar desidratado com poucos sais minerais. Então, é extremamente importante repor sal integral durante o jejum. Aumentar essa ingestão. A gente fala aí em torno de 2 colheres de café a cada litro de água. É um bom parâmetro. Ou você pode simplesmente aumentar essa quantidade durante o almoço, durante o jantar. Você vai estar temperando sua comida, vai ficar mais saborosa e você vai estar repondo os sais minerais que o seu corpo precisa. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like aqui pra gente, compartilha e entra no grupo do Telegram. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, tem um botão grande vermelho lá, é só clicar, porque aí você vai garantir que você não vai perder absolutamente nada aqui que a gente postar. Qualquer dúvida, estou à disposição no direct. Grande abraço e a gente se vê na quinta-feira com o próximo vídeo. Até mais!